Fazer esse pacto, pode ser? Obrigada, maravilhosa. Então tá, vamos começar. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil foi notificado pela ONU, vem sendo notificado há alguns anos. Esse ano o Brasil foi notificado pela ONU novamente por causa dos altos índices de violência contra a mulher. E aí, se a gente vai falar sobre essa palavra, sobre violência, é legal a gente pensar que a violência ela não se restringe apenas ao âmbito físico. Violência não é somente quando alguém vem e te dá um tapa, ou quando alguém vem e te esmurra, ou quando alguém tenta te matar. A violência ela acontece em vários âmbitos. Existe violência física, violência psicológica, violência no trabalho, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Só que a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é: vocês sabem a diferença entre sexo e gênero? Sabem? Qual é a diferença? Eita! De boa! Não, isso é orientação sexual, fala sobre a afetividade da pessoa, né? Sobre quem ela quer se relacionar, independente de ser uma pessoa do mesmo sexo ou não. Agora, gênero, a gente diz daquilo que é masculino ou feminino, que é diferente do sexo biológico. O sexo biológico ele é dado de uma maneira geral pela natureza, né? Você nasce fisicamente com o sexo masculino, ou você nasce fisicamente com o sexo feminino. Qual é a grande questão que envolve essa questão sobre a violência de gênero? A gente vive numa sociedade, e a sociedade, ela de alguma maneira faz com que a gente construa papéis sociais. E esses papéis sociais, eles não são dados pela natureza, eles não são naturais, eles são construídos artificialmente. Por exemplo, por acaso alguma vez as meninas aqui já escutaram, deixa eu ver, que mulher no volante é perigo constante? Alguma vez alguma das meninas aqui da escola já foi julgada pela quantidade de meninos que ficou? Alguma de vocês já foi apontada por quem vocês tenham ficado ou não, ou pelas escolhas que vocês fazem? E por acaso em algum momento vocês já viram pais, colegas, mães, vizinhos, a televisão, a mídia de uma maneira geral, apontando para as mulheres algum tipo de papel social, no sentido de que tem que celular, tem que ficar dentro de casa? Ou seja, a nossa sociedade de uma maneira geral, ela dita comportamentos e normas esperados daquilo que eles chamam de masculino ou de feminino, ou seja, comportamentos sociais para o homem e para a mulher. E aí me respondam vocês, o que normalmente é esperado dos homens? O que a nossa sociedade coloca como normal para os homens? Tá permitido ficar com todo mundo, né? O cara que fica com várias meninas, ele é um herói, normalmente, né? Não é assim que é visto? Por quê? Porque a sociedade incumbe ao homem quase que uma obrigação do cara ser viril, do cara ficar com todo mundo, e isso é muito ruim para os meninos também. Meninos, quantos de vocês já não se sentiram na obrigação de ficar com alguém que vocês não queriam, porque era um papel social a ser desempenhado, porque era o que se esperava de vocês, né? Ou seja, a figura do homem, historicamente, dentro da nossa sociedade, ela está ligada à virilidade. O que se espera de vocês é normalmente uma agressividade também, né? O homem que é homem tem que ser viril, normalmente resolve as coisas, que é uma ideia equivocada, resolve na base da violência, etc, né? Ou seja, associa-se ao homem uma série de características, inclusive ligadas ao âmbito do público. O homem está fora de casa, o homem é o provedor da casa, é o homem que tem a responsabilidade de trazer a comida para o lar. Enquanto, por outro lado, qual é o papel que a sociedade constrói para as mulheres? Ficar em casa lavando